vou começar um pouco pela história do livro. Eu fui torcedor do Ferroviário, que foi um dos times que compôs o trio de ferro aqui de Curitiba e que deu no Paraná Clube, né? E eu acabei, muitos anos depois, me tornando presidente do Paraná Clube. Então, eu vim lá torcendo pelo Ferroviário desde os anos de 1950, quando eu era garoto, né? E o Ferroviário tinha uma camisa tricolor, o Ferroviário era vermelho, preto e branco, e eu gostava muito daquela camisa. O Ferroviário era um time simpático e tinha o melhor estádio de Curitiba, que é o estádio Dorival Brito, conhecido como Vila Capanema, que tinha sido sede da Copa de 50, né? Era um estádio grande, tal, era o maior estádio assim, que eu conhecia. Era bem maior que o estádio Curitiba e infinitamente melhor que o estádio do Atlético, que hoje é a Arena da Baixada, mas que o Atlético é o único time que construiu 5 estádios em cima do mesmo terreno, ao longo de 100 e tantos anos. Mas aí, numa determinada época, eu já era conselheiro do Colorado, que sucedeu o Ferroviário, e eu, na época, trabalhava com publicidade e propus para a Rede Ferroviária Federal um calendário com 12 lâminas, e cada lâmina com um time ferroviário. E eu, na época, tinha coletado, assim, 10 ou 12. E de São Paulo, a Ferroviária, mais a Desportiva de Vitória, um Ferroviário de Tubarão, em Santa Catarina, um Ferroviário daqui, um Ferroviário de Ponta Grossa, Operário Ferroviário. E eu tinha coletado, assim, uns 12. E aí, eu morei em Pernambuco, na minha juventude, estudei Direito lá, e aí conheci lá ferroviários também, Recife, Maceió. E a rede não se interessou por aquilo. Aí passaram-se 15 anos. Um dia eu fui visitar a empresa que tinha vencido a licitação para ficar com a concessão dos trilhos da Estrada de Ferro. Era uma empresa chamada América Latina Logística, ALL. E aí fiz uma entrevista com eles e tal, eles queriam uma consultoria, uma coisa assim. E eu comentei sobre isso. E o cara falou: olha, nós não temos interesse em levantar a história da ferrovia, nosso negócio é ganhar dinheiro daqui para frente. Não. Mas hoje em dia é muito diferente a realidade, você pode procurar pela internet. Me deu de repente, será possível? E comecei a pesquisar. Isso foi no ano 2000. E eu comecei a escrever o livro em 2001, procurando informações na internet. Eu entrei em 2001 e setembro de 2002, por aí, eu trabalhei nesse projeto de uma maneira assim exaustiva, né? E eu comprei um mapa do Brasil e comprei 2 pacotes de alfinete. Alfinetes pretos e alfinetes vermelhos, ou alfinetes brancos. Então, quando eu encontrava um ferroviário, eu prendia isso no meu escritório, em casa. Então, onde eu encontrava um time ferroviário, eu colocava o alfinete preto. E quando eu já tinha escrito a história daquele time, eu transformava aquilo num alfinete branco. Aí fiz a pesquisa, encontrei mais de 100 times, e fiz a pesquisa no Brasil inteiro, telefonando, viajando, procurando. Minha mulher fotógrafa ia comigo, e ela é do interior do Rio Grande do Sul, onde tinha muito time ferroviário. Visitamos lá, visitei o oeste de Santa Catarina, andei em Minas, fui visitando os locais. E aí, em São Paulo, eu encontrei uma pessoa fantástica, que eu, inclusive, cito no meu livro, no capítulo de Piracicaba, que foi o Seu Delfim. O Seu Delfim já era um homem de muita idade, na época já devia ter uns 90 anos, e eu falei com ele 2 vezes pelo telefone, e ele disse assim: meu filho, eu tenho muito material sobre o futebol em São Paulo, e eu vou selecionar algumas coisas aqui para você. E aí, um dia, eu recebo um pacote, mas era um pacotaço, de cópias
de matérias de jornal, de revista, depoimentos, coisas que ele tinha escrito sobre os times daquela região de Piracicaba e de São Paulo, que ele era um grande historiador. Foi um dos maiores, se não o maior historiador do futebol de São Paulo. E ele me mandou aquelas cópias. E ali era uma mina de ouro aquilo, porque eu fui descobrindo ferroviários que não se chamavam ferroviários, grande parte dos times ferroviários não se chamava ferroviário. Né? Então, no Rio Grande do Sul tinha muito rio-grandense, que era ferroviário, em São Paulo, Noroeste, Sorocabana, Mogiana, e por aí vai. E com aquilo, eu senti uma solidez muito grande, porque a partir daquilo ali, o meu mapa do estado de São Paulo, dentro daquele mapão do Brasil, ficou repleto. Né? E aí me restava uma coisa que eu precisaria fazer, que era criar uma narrativa para esse livro. Porque eu tenho trabalhei a minha vida inteira ou como jornalista ou como publicitário. E comecei como jornalista. Eu sou advogado, mas eu larguei a profissão para trabalhar no jornalismo. Depois, por questão financeira, a publicidade pagava mais, eu fui trabalhar em publicidade. Mas acabei voltando. Há 10 anos eu dirijo a área de jornalismo da Federação do Comércio do Paraná e também da Ordem dos Advogados. Então, eu sempre misturei muito essa coisa a minha experiência como repórter e essa vontade de fuçar as coisas com a preocupação que eu tinha. Eu sempre fui cronista também, então eu tinha uma visão mais literária do processo. E eu tinha que arrumar uma narrativa para o livro, porque seria muito fácil fazer um verbete para cada time. Mas o livro ficaria muito insosso, ficaria uma espécie de dicionário, e não era o que eu queria. Aí o acaso me ajudou, porque eu descobri que o Rio Grande tinha sido fundado 11 dias antes da Ponte Preta, que a Ponte Preta não tinha nada a ver com ferrovia, mas o Rio Grande também não tinha. Ocorre que os empresários ali, tinham os alemães, que criaram o Esporte Clube Rio Grande, a primeira coisa que fizeram foi procurar a estrada de ferro e pedir a cessão de um terreno ao lado da estação para eles poderem jogar. E aquilo me deu uma ideia. Se o primeiro clube nasceu ao lado da estação ferroviária de Rio Grande, nada mais indicado do que iniciar uma viagem pelo Brasil de trem. Né? E aí como eu tinha muita informação desses lugares e conheci muitas pessoas, então eu fui incluindo essas pessoas nessa viagem de trem. E a viagem quase que deu para fazê-la de uma forma linear. No próprio Rio Grande, eu tive que desviar um pouco, porque tinha time ferroviário em Santana do Livramento e tinha também em Porto Alegre. Então, a viagem ali fez uma série de curvas. E depois de São Paulo, eu tive que expandir. Né? Então, é como se eu tivesse em São Paulo, e de São Paulo eu fizesse uma viagem pela Sorocabana, pela Paulista, pela Mogiana e pela Noroeste, né? Ali pela região de Araraquara. Então, acabou dando certo. E o livro foi editado pela Imprensa Oficial do Paraná para ser lançado na Feira do Livro de Porto Alegre, que é um evento muito forte em Porto Alegre. E eles me levaram para lá para fazer uma noite de autógrafo, uma tarde de autógrafo, e levaram 250 exemplares. Quando o livro ficou no estande do Paraná à noite, e era uma vitrine, no dia seguinte, quando abriu o estande, tinha uma fila de pessoas. A capa, eu dei um título que eu achei aquela coisa de criador publicitário, né? Você tinha que arrumar um título também diferente. E pensei nessa capa da bola em cima do trilho, que é uma coisa muito comum, era muito comum no interior, né? E fizeram uma fila e eu dei autógrafo. E acabaram os 250 exemplares num dia. Aí o governo do Paraná mandou buscar mais 250 exemplares, terminaram. Aí eu descobri
que havia um sujeito lá fuçando na Feira do Livro, que era o Pontes, de Campinas, da livraria Pontes. E o Pontes se apaixonou pelo livro. Aí, um dia, eu só fui saber isso depois, um dia tocou meu telefone, era o Pontes. Dani, eu estou indo a Curitiba, eu vou buscar livros aí do interior. O Pontes era assim, o cara ia numa cidade de Palmeira, uma cidadezinha. Alguém tinha escrito um livro sobre o Juventus de Palmeiras, sei lá como chamava o time. Ele ia lá falar com o cara e tal. E era um livro desconhecido, ninguém dava importância para aquilo. Ele ia lá, pegava. Ele tinha uma caminhonete Peugeot e ele viajava com um amigo, que também era um senhor de idade como ele. E aí ele apareceu na minha casa aqui em Curitiba. E aí foi me mostrar o carro dele, a caminhonete. Ele tinha passado na imprensa oficial e tinha limpado o estoque do livro. E levou tudo para São Paulo. O livro tirou 1.500 exemplares na primeira edição e em 90 dias acabou a edição. Só quem tinha para vender era o Pontes. E o Pontes sentiu no livro um grande potencial. O governo acabou fazendo uma outra edição de 1.500 exemplares, que também terminou, e o Pontes ficou com um acervo grande desse livro. E aí o livro passou a fazer muito sucesso. E uma das primeiras grande assim, divulgação do livro foi do Celso Unzelt, que é da ESPN, e ele comprou o livro, o Pontes mandou para ele, ele fez um carnaval. O Juca Kfouri falou muito bem do livro, e o próprio Pontes, em 2016, 2017, a Veja fez uma série de entrevistas com pessoas do Brasil inteiro sobre a sua relação com os esportes, com o futebol principalmente, e entrevistaram o Pontes. E aí a pergunta era o seguinte: o Pontes é um acervo absurdo, ele não é um livreiro, ele é um acumulador de livros sobre futebol. E já andou em Portugal procurando livros. E aí o Pontes, ele disse: quais são os melhores livros que você leu sobre futebol? Ele disse: olha, o melhor livro foi o primeiro que eu li, que é o Na Grande Área, do Armando Nogueira, que é um clássico. E o Armando Nogueira foi um dos meus ídolos como escritor, né? Eu aprendi a escrever crônicas lendo o Armando Nogueira e o Nelson Rodrigues, que escreviam o Armando Nogueira só sobre futebol e o Nelson Rodrigues também sobre futebol. Mas são dois craques. E aí ele disse: pois é, esse é o melhor livro que eu li. E o segundo melhor é um livro que não tem mais para vender, está esgotadíssimo, que se chama Quando o Futebol Andava de Trem. Então, só isso já justifica. Um dia o Celso Unzelt me escreve uma crônica e faz assim: vou escalar a seleção brasileira dos escritores de livros sobre futebol. E aí colocou lá João Saldanha, Armando Nogueira, Nelson Rodrigues, Rui Castro, que escreveu sobre o Garrincha, e Hernani Buchmann. Eu, jogando, como eu sou canhoto, eu acho que estava jogando ali como 11, fazendo um meio-campo recuado. E eu, depois da segunda edição, não vou ter a terceira edição, porque a imprensa oficial perdeu os originais todos do livro, mas eu quero dizer que depois da segunda edição eu recebi informações de mais uns 15 ou 20 ferroviários que só em Minas eu recebi de mais uns 15 ferroviários. Então, deve ter, hoje se eu fosse fazer uma outra edição, aquela lista deveria ter aí mais de 150 clubes originados das ferrovias ou das associações de ferroviários pelo Brasil.